Olá pessoal, bom dia a todos. Começando mais um Na Tela com a Levante, nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Eu sou o Felipe Vilac, estou aqui com o Eduardo Guimarães. Bom dia, Felipe. Bom dia, investidores. Um dia mais frio aí, com chuva. Mas boas notícias aí, né, Felipe? Não, com certeza, né? Acho que o mercado global não está tão desanimado quanto antes. Um leve bom humor impera no mercado. Acabou de sair a payroll nos Estados Unidos, mostrou foi um pouco mais fraco a geração de empregos, mas quando o mercado está positivo, ele vê a geração de empregos mais fraca que o esperado como positivo. Pensa, ó, não gera pressão sobre a inflação. E nem sobre os juros americanos. Nem sobre os juros. Se fosse no momento negativo, olha, a economia está fraca, não está tão forte. Então, o dado positivo... É enxergar o copo meio cheio, meio vazio, né? É sempre a mesma. Ver o dado negativo como positivo e ver o dado positivo como negativo. Então, hoje... É que hoje é o Dia Mundial Internacional da Cerveja. Então, né, ver o copo meio cheio de cerveja, daí o mundo fica mais animado, né? Com certeza. E também, por aqui, a grande notícia no cenário político que animou os mercados ontem foi a vice definido. O vice, que é a vice do Alckmin, né? A Ana Amélia, lá do Rio Grande do Sul, senadora, muito benquista pelo mercado, muito benquista pela população, a favor da Lava Jato, uma senhora de respeito, considerada uma das melhores políticas aí, em uma série de índices. Positivo. Eu diria a música Amélia, que é mulher de verdade. Exatamente, né? A Amélia que é mulher de verdade. Então pode ser muito bom. Deve ser uma leitura positiva aí do Alckmin, de repente final de semana aí, pode aí começar a semana que vem, que é a primeira aí para valer, depois do dia 5 de agosto, aí, enfim, pode animar os mercados essa notícia, né? Acho que é a principal aí notícia positiva do dia, né? Com certeza. Saiu ontem, né? Mas pega o mercado hoje full, né? O dia inteiro, né? Exatamente, né? Na mesma esteira aí, diria que Marina confirmou o seu vice também, Eduardo Jorge. Eduardo não é uma figura tão forte assim, mas ficou muito conhecida na eleição de 2014. Então, o Eduardo é do PV, é um médico de formação, que levou uma carreira política aí. Isso aumenta o tempo de televisão da Marina, né? Aumenta relativamente bastante, mas continua sendo pouco, né? Vai para perto de 25 segundos. Ela tinha perto de 11 antes. Então, mais que dobrou, mas ainda é muito pouco. Comparado aos 6 minutos aí que o Alckmin vai ter com a sua aliança aí do Centrão, né? Exatamente. Acho que quando começar efetivamente a campanha, na televisão, acho que as coisas andam. Ontem o Alckmin estava lá na central das eleições da Globo News, eu assisti um pedaço, então acho que a TV acho que tem ainda um peso bastante grande, como a gente tem falado aqui algumas vezes, né, Felipe? Exatamente, essa eleição ainda vai ser pautada por TV e rádio. Acredito que seja a última, seja pautada por isso, que a próxima daqui a 4 anos, com certeza a internet ainda estará mais presente, intrínseca na vida das pessoas. Só um pontinho anterior que acho que vale comentar na América, que acho que tem uma grande influência sobre os eleitores do Sul que votam no Bolsonaro e no Álvaro Dias. Então, eles são mais fortes lá no Sul, então isso pode trazer um pouco de voto. O Bolsonaro e o Álvaro Dias, algumas cidades, alguns estados, acaba sendo concorrente direto do Alckmin, né? Não é exatamente o Ciro e a Marina, mas sim o Bolsonaro e o Álvaro Dias parece, os concorrentes diretos. Em São Paulo, por exemplo, é o principal concorrente, né? Exatamente. Então, essa é a vice dos sonhos aí, enfim, é o ideal, né? O nome mais forte aí que o mercado havia esperado, né? Então, você vê aí, enquanto a gente fala, antes de entrar no noticiário corporativo, o índice Bovespa já sobe 0,5%, o futuro subindo 0,65%, Bolsa Americana bem comportada, então aí um dia positivo aí, pelo menos na abertura agora, né, no começo do pregão, 0,5% de alta aí no índice, acima dos 80 mil pontos, que é aquele nível meio psicológico, aquele número redondo, né? Então 80 mil. 80.011 agora. Pode ser que essa vice seja aí o combustível aí que faltava para decolar, né? Vamos chamar assim. Mas tem uma notícia do cenário corporativo hoje que vai mover mercado. Falando em combustível, né? Quer dizer... Estou ansioso para ver quanto foi a abertura. Acabou de abrir aqui, ó. Petrobras subindo 5%. Então, assim, o resultado excelente da Petrobras, foi 10 bilhões de reais o lucro, acima aí dos 7 bilhões esperados. A companhia, né, basicamente tem 2 negócios, a exploração foi muito bem de petróleo, por conta da alta do preço, o petróleo ficou acima dos $70 aí no segundo trimestre, mais ou menos $74, então isso aí deu grande
ganho de margem para a área de exploração. Na área de distribuição, o impacto da greve dos caminhoneiros, aquela medida, né, polêmica, né, que acabou ocasionando a saída do Pedro Parente da Petrobras, de reduzir o preço do diesel, o impacto foi somente de 200 milhões de reais na margem bruta, no lucro bruto da área de distribuição, né, que vende efetivamente o diesel. Então, o mercado gostou aí do resultado de Petrobras. Geração de caixa muito forte, quase 25 bilhões de reais no trimestre, redução do endividamento e principalmente redução da despesa financeira. A despesa financeira um ano atrás era quase 9 bilhões de reais, caiu para 2,5. Então a companhia vai entregar a meta, eu acredito, de redução de dívida. Eles têm uma meta de relação dívida líquida e EBITDA de 2,5 vezes. Já está em 3,60, 3 e pouquinho. Então, no final desse ano, com as vendas de ativos que ajudaram o resultado, mais a geração de caixa, a empresa vai reduzir o seu endividamento. E agora, um momento bem positivo para a Petrobras. Apesar que eu acho que a sessão onerosa deve ficar para o ano que vem, né? O pré-sal. E talvez a possível quebra do monopólio no refino também acho que fica um problema para o próximo presidente. Mas depois lá da grande atrapalhada, né, que foi essa intervenção, vamos chamar assim, na política de preços, resultado muito bom. Isso que é legal falar é que quando a gestão é feita de forma eficiente, o resultado vem. A companhia vem vendendo ativos, vem reduzindo o seu tamanho há tempos. E o que acontece? Ela consegue gerar mais resultado. Então, eficiência, trabalho que foi iniciado por Pedro Parente, e agora continua mesmo com a saída dele, continua seguindo o mesmo caminho, entrega resultado. Então, isso é de suma importância ao escolher uma ação. Então, ter um time forte, ter um time focado, e com inteligência, não basta apenas comprar muitos ativos, que isso não vai gerar lucro. E tá fazendo os investimentos mais controlados, né? Não tá gastando demais investimento, porque a dívida da Petrobras líquida ainda é de 280 bilhões de reais, né? Então, uma dívida bastante grande. Mas é um EBITDA aí de mais de 100 bilhões de reais, né? Então, números fortes, por isso que o mercado aí tá gostando, tá subindo aí 5%, né? Acho que o risco de ser uma estatal, obviamente, continua, o risco de uma possível intervenção na política de preços, né, permanece, mas o resultado bom, e acho que ficou para trás aquele episódio tão negativo da redução do preço do diesel, né? Agora as coisas estão mais normalizadas, a empresa melhor, né? E mais algum outro resultado? Hoje tem um resultado que eu vou falar brevemente de IRB, né? Instituto Resseguros do Brasil, soltou um bom resultado, um resultado forte, principalmente na linha de lucro, aumentou a expansão da carteira dela, melhorou a qualidade dos contratos, colocou mais gente para dentro, mais clientes, isso fez o lucro crescer, foi acima do esperado, um bom resultado da companhia, que tem apenas um ano de bolsa, né? Ela iniciou os trabalhos lá na bolsa no final de julho do ano passado, e agora completou só o quarto trimestre, né, que ela divulga o resultado. Exatamente. Estava olhando também, retorno sobre patrimônio líquido acima de 30%, né? Então é um negócio muito bom, e ela tem uma posição de liderança, né, nesse mercado. Então imagina aí que a empresa tem um guidance, né, uma previsão de lucro líquido para o ano de 1 bilhão de reais. No primeiro semestre ela já fez 540 milhões, então já fez aí 54% da meta até junho. Os resultados vêm numa crescente, então o que o mercado enxerga que pode acontecer hoje ou nos próximos dias, dado o resultado mais forte que o esperado, cerca de 10%, né, Felipe? O lucro veio acima, 10 ou 12% acima, o mercado revisa para cima essa projeção e esse número de 1 bilhão de reais talvez fique conservador, talvez a companhia consiga superar essa previsão. E aí, como eu já expliquei aqui, toda vez que o consenso de mercado é revisado para cima, né, as projeções do mercado para uma empresa revisadas para cima, a ação tende a subir e responder positivamente. Exatamente. Acho que um dos pontos principais aí é que a empresa conseguiu diminuir a sinistralidade dela. Então isso é positivo em 4,7 pontos percentuais. É muita coisa de um semestre de um ano para o outro. É muita coisa. Então isso é positivo, isso é precificado agora. Então, basicamente, você coloca essa nova informação no seu valuation, que considerava uma nova sinistralidade, isso aumenta o valor da companhia. Então, é um bom resultado. Para o segmento de seguros, a sinistralidade é quando ocorre um evento. Você tem um carro, o carro foi roubado, é o chamado sinistro. Então, são os eventos, né, que as pessoas
que compram seguros, enfim, se acontece menos, fica mais barato para quem compra o seguro e o resultado da seguradora é melhor, né, Felipe? Exatamente, né? É um dos termos mais utilizados nessa área de seguros. O papel não está subindo muito forte, está subindo 1%, ainda digerindo aí, mas começo de pregão é sempre um pouco. Quanto que está o nosso índice agora aí, Felipe? O índice está subindo 0,92%. Quase 1%, olha só. 1%. Bom, então isso é bom. Deve fechar aí, deve estar na maior alta da semana, né? Com certeza. 80.400 pontos quase. Né? Na semana a gente acumula alta de 0,63%. Então a gente conseguiu zerar e está ganhando um pouquinho. No mês a gente está com uma alta de 1,45% e no ano a gente caiu um pouquinho, mas agora está voltando. Estamos com 5,19% de valorização. Pessoal, queria agradecer a todos aí. Esse foi mais um Na Tela com a Levante. Desejo uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos. Tá bom? Isso aí, bom final de semana. Tchau, pessoal. Tchau, até mais. Até semana que vem.